Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Sense Divas Podcast. O nosso convidado de hoje, eu não sei se a gente apresenta ele como humano ou super-herói. Pois é, ele já fez diversas escaladas, ultramaratonas, sobreviveu a um terremoto no Nepal e é o jornalista Orgulho Nacional. Bem-vindo, Cleiton Conservani. Bem-vindo! Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, com Sense Divas. Sou fã, já assisti vários episódios e muito legal poder compartilhar aí minhas histórias, minhas experiências, minhas vivências, né? O que me impulsiona, o que me motiva a seguir em frente, já aí com uma idade já avançada, daqui a pouco posso estar virando um vovozinho, mas vovozinho seguindo em frente, nada, tá maravilhoso, que vovozinho. Cleiton, a gente fala aqui, né, no Sense Divas de muitos assuntos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. E eu queria saber se você faz algum tipo de preparação mental, né? Como é que é o seu controle mental para enfrentar essas situações extremas? Eu acho que esse controle mental ele vem muito da minha origem, da minha infância, e eu escolhi, desde bem garotinho, eu escolhi a natureza como o meu lugar predileto, né? A natureza, as montanhas, as florestas, os rios, cachoeiras, eles são o meu parque de diversões. E ali é onde eu me completo, é onde eu me realizo, é onde eu me sinto em casa. É quando eu estou assim, o melhor de mim acontece quando eu estou em contato com a natureza. E eu acho que esse contato com a natureza desde bem garotinho, desde a infância, ele acabou influenciando muito na minha vida, no meu estilo de ser, nas minhas escolhas. E o controle mental, eu acho que ele é funciona como uma escada. Você vai desenvolvendo, você vai criando um lastro físico, né, para tudo que você faz, você vai se desenvolvendo. Mas você medita? Eu já fiz yoga um bom tempo. Durante um tempo da minha vida eu pratiquei yoga, isso me ajudou bastante a me equilibrar. Que não deixa de ser uma forma de meditação, né? Trabalha muito a atenção plena, né? E eu tenho muita vontade de voltar a praticar yoga, porque ela é um ótimo complemento para tudo que eu faço, para tudo que eu preciso, para situações de risco, para momentos que eu preciso tomar decisões sob pressão. E a yoga, você está concentrado, você desenvolver essa sensibilidade, a respiração, o controle mental. Então, ajuda bastante. Tem uma frase do yoga, eu também já pratiquei yoga um bom tempo, que eu acho muito legal, assim, pra gente levar pra vida, porque tem determinados tipos de yoga que você trabalha com permanência, né? Então, você faz o asana, a postura, e você tem que ficar ali, sei lá, 1 minuto, né? Às vezes até mais. E aí, eu lembro que a professora falava, aprenda a relaxar no desconforto. E ela falava muito isso, né? Que muitas vezes na vida a gente tá numa situação super desconfortável, mas se a gente não relaxar, a gente não consegue sair, né, daquele desconforto. E você que já escalou 5 de 7 cumes, né? Não tem uma história dessas? Assim, 5, né? Qual foi a sua reportagem que mais te desafiou? Que você precisou desse controle mental total? Eu acho que foi no Monte McKinley, no Alasca. Foi o meu primeiro. Eu já tinha escalado o Aconcagua 2 vezes. Escalei o Aconcagua no verão, em 2002. E eu estava perto do topo do Aconcagua, um lugar que se chama Canaleta. E nós encontramos 2 sul-africanos, um com edema pulmonar, o cara estava cuspindo sangue. E tinha um outro sul-africano cego. Ele queria ser o primeiro sul-africano cego a chegar ao topo do Aconcagua. Ele era da Força Aérea, numa experiência lá, alguma coisa explodiu, ele ficou cego. Ele queria ser o primeiro sul-africano cego a chegar ao topo do Aconcagua. E nós tivemos que ajudar nesse resgate, então eu falhei, a gente optou por ajudar no resgate, em vez de ir para o topo.
E quando eu fui fazer escalada do Aconcagua no inverno, em 2004, eu também tive problemas assim, de dor de cabeça extrema. Foi essa reportagem que eu lembro, teve uma reportagem sua que você chorou e ficou muito emocionado. Foi essa? Todas eu choro. Não, mas uma que você ficou, foi muito difícil mesmo, ficou bem emocionado. E foi essa? Foi. Que eu queria muito, que era a minha segunda tentativa. A gente foi escalar no inverno, então era uma situação muito difícil, mas eu estava psicologicamente eu estava vivendo um momento difícil assim da minha vida, de separação, tal. Então foi muito ruim. E a outra montanha que eu fracassei foi o Monte Everest. Foi em 2005. Foi uma temporada muito difícil, foi uma temporada de muitas tempestades, muita ventania. Eu cheguei a 7.700 metros e fui pego por uma tempestade e as barracas voando. E aí veio o Monte McKinley. E em 2005 eu ainda perdi um amigo no Everest, que foi o Vitor Negrete. Ele foi escalar sem oxigênio suplementar, sem o cilindro de oxigênio. Ele chegou ao topo, mas não voltou para casa dele. Ele chamou o resgate a 8.600 metros, foi resgatado, o corpo foi levado para 8.300, tentaram ressuscitar de todos os jeitos, mas ele não sobreviveu. Então foi um trauma muito grande, mas eu precisava seguir em frente. Aí foi quando me convidaram para escalar o Monte McKinley, no Alasca, que é uma montanha, um dos 7 cumes, é a maior montanha da América do Norte, nos Estados Unidos. E o McKinley, eu fui com o equatoriano, com o Pepe Rijon, foi o cara que me ajudou no Everest, quando eu estava no meio da tempestade. Vocês são super amigos, né? Sempre fala dele. E o Pepe é uma espécie de amuleto que eu tenho. É um cara que, assim, um líder nato, ele me inspira muito. Pé quente. Pé quente. E o McKinley, eu tive muitos problemas durante a subida, de muito peso que você tem que carregar. Ao contrário do Everest, você tem os Sherpas, né, os nepaleses que carregam todo o seu peso. No McKinley você escala arrastando boa parte da escalada, você arrasta um trenó e uma mochila muito pesada. Então Você já entrou em pânico? Pânico não, Fernanda. Então eu vou contar uma história de pânico daqui a pouco. Um princípio de pânico que eu quase fiquei pelo caminho. Então, no McKinley, eu cheguei a cair numa greta, minha corda era o Pepe na frente, eu era o segundo, o terceiro era o Eduardo Kepik. Em determinado momento, indo para o penúltimo acampamento, tinha uma expedição russa na nossa frente e tinha uma greta, uma fenda no gelo muito grande. E tinha só um trechinho, parecia uma pontezinha de gelo. Os russos passaram, imagina os russos que estavam 2, né, de mim, passaram. Quando eu fui passar, o Pepe passou. Quando eu estava passando por essa ponte de gelo, quebrou, eu despenquei. Então o Pepe estava atento, ele cravou a piqueta de gelo, então ele tracionou a corda, eu fiquei pendurado. Era uma greta em forma de V, assim. Ela era estreita no começo, mas era um enorme buraco azul. Eu olhava e aí o Pepe começou a gritar: sai daí, filho de puta, não sei o quê. Comecei a dar coice para trás, aí meu crampon pegou num bico de gelo, consegui sair. E o tempo todo foi assim. Nós tínhamos 2 cordas nessa expedição, a nossa corda chegou ao topo. Foi um dia muito difícil, com ventos já muito fortes nas partes altas do McKinley. Chegamos ao topo, assim, acho que nesse dia, acho que nossa expedição talvez tenha sido a única a chegar ao topo do McKinley. E na volta eu já estava meio que alucinando. Então começou a voltar aqueles fantasmas do Everest. Eu já não foram 19 horas de escalada no momento que eu saí da barraca, batendo no topo e voltando. Foram 19 horas. Sua família vive à base de Rivotril, né? Sua mulher, sua filha, elas estão medicadas. Sua mãe, né? Todo mundo medicado. Já calejado, né? Sua mãe deve rezar demais, né? Eu consigo imaginar isso. Tá gasto já. E vem cá, você comentou, nessas histórias que você contou, você disse que fracassou 2 vezes, né, que você foi escalar. E como é que foi lidar com esse fracasso? Foi tranquilo? Foi fácil? Não. Ariano, você acha que para algum ariano é fácil lidar com o fracasso? Não, foi
foi terrível, foi muito difícil, né? Você passar no Everest, por exemplo, eu fiquei 79 dias para tentar chegar ao topo da montanha. Às vezes, você desperdiça 79 dias da sua vida numa condição, né, dificílima, de alta montanha, acima entrando na zona da morte, e você não consegue chegar ao topo. Então é uma frustração muito grande, e o McKinley veio para virar essa página, né? Depois da perda do meu amigo, então escalei o McKinley, chegamos ao topo, depois escalamos a pirâmide de Carstens, também o Pepe, que é um dos 7 cumes, o Pepe também chegamos ao topo. Na Copa de 2018, levei a camisa da seleção brasileira para o topo da Rússia. Você pode dizer que, de repente, esses fracassos, na hora é difícil, né? Porque a gente, né, como você falou, a gente fica muito frustrado, mas de alguma forma esse fracasso lá na frente, ele vira um combustível, sabe? Aquela coisa assim, não, agora é questão de honra, eu vou, né? Eu vou dar tudo de mim porque eu vou chegar lá no topo. O sabor do fracasso, ele é tão ruim, tão amargo, que você não quer sentir esse gosto de fracassar numa alta montanha novamente. Então, depois que eu tive esses fracassos no Aconcagua e no Everest, eu coloquei na minha cabeça assim, só se eu tiver realmente morrendo, se eu não tiver mais condição de dar um passo que eu desisto. Então, eu coloquei isso em prática tanto no McKinley, tanto na pirâmide de Carstens, quanto no Elbrus, que é o ponto mais alto da Europa. Falei, eu não quero ter essa sensação novamente, e acho que deu certo. Deu certo, E da onde vem toda essa coragem? Como é que você busca essa coragem? No que você pensa? O que te impulsiona? Porque, se alguém falar pra mim assim, vamos ali fazer um treinamento, eu não faço nem subir yoga. o Everest, eu falei, não, meu amor, eu fico lá de casa vendo na TV. Eu acho que eu volto na minha infância, porque eu nasci em Resende, Resende é uma cidade que fica a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, e eu nasci de frente ali para as montanhas do Parque Nacional de Itatiaia. E desde meus 8, 9 anos de idade, eu comecei a fazer caminhadas, travessias. Quem te acompanhava? Alguém da família? Nós tínhamos eu morava numa vila, meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica, uma indústria farmacêutica suíça, e nós tínhamos muitas crianças suíças, e eu precisava aprender um pouco de alemão para poder conviver com as crianças. E nós tínhamos um professor de alemão, que era seu Franz Bauermeister, e ele levava as crianças para a montanha, um hábito bem europeu, né? Então a molecada, a gente ia com ele ali para o Pico das Agulhas Negras, para aquela região, e eu me apaixonei. Eu fiquei, falei, aqui é o meu lugar. O espírito de aventureiro é desde criança, né? Desde cedo que você... Eu fui perdendo o medo, né? Eu fui me acostumando com situações de risco já muito cedo. Tive uma infância muito livre, em vila, que tinha umas árvores, umas mangueiras centenárias, a gente escalava as árvores, fazia cabo aéreo, né? Colocava uma corda de sisal de um galho para o outro, cortava umas forquilhas de goiabeira, entrava na corda ali, descia, fazia tipo uma tirolesa. Uma vez eu me lembro que essa minha forquilha ela já estava começando a trincar, eu busquei outra, só que ela não tinha muito essa forquilha, era muito... era aberto, né? Era muito aberto. Então, quando eu coloquei na corda, que eu fui começar a descer, ele me entortou e eu caí assim, de uns 4 metros de altura. Aí 7 vidas, né? Eu caí e apaguei. Aí eu acordei em casa, tinha um amigo, Marquinho, que ele era grande, me levou nas costas até em casa. Quando eu acordei, eu estava morrendo de dor. Enfim, na época eu queria ser o Pedrinho do Sítio Pica-Pau. Você é muito mais que o Pedrinho, né? Eu era doido, assim, eu vi o Pedrinho, eu lembro que abriu inscrição pro Pedrinho, e aí falei para minha mãe, pô, mãe, eu quero ser o Pedrinho, me inscreve lá. Olha. Minha mãe eu falei, tu não sei nem como fazer isso, eu não vou me inscrever para ser o Pedrinho. Mas uma coisa que eu vejo que é muito legal, assim, eu vejo no seu Instagram, a sua filha te acompanha muito. Ela é aventureira igual você? Essa minha veia de
de aventureiro, dos esportes ao ar livre, de montanha, eu tentei também passar para a Gabriela. Colocar o bichinho nela, né? E ela adora. A Gabi, com 9 anos de idade, a primeira montanha que eu escalei na minha vida, que é o Pico das Agulhas Negras, que é o ponto culminante do estado do Rio, tem 2.791 metros de altitude. A Gabi, com 9 anos de idade, a minha primeira montanha também foi a primeira montanha dela. Olha que Tem legal. fotos dela, 9 Pequenininha. anos. E era engraçado que eu estava com ela na montanha, aí as pessoas passavam assim, ficavam, olha a menininha, olha a menininha. Pô, 9 anos, 9 uma anos, criança. uma criança. Tinha umas rampas assim, bem inclinadas, e ela engatinhando assim, e eu falava, confia no pé, Gabi, confia no pé. E a bichinha... Aí as pessoas, olha. Daí eu olhava pra mim, mas é filha dele. Tem um excelente professor. Super corajosa também, igual E vem o cá, pai. Cleito, tem alguma, antes de você ir para essas aventuras extremas, tem uma preparação específica, é física mesmo que eu tô falando, porque é um esforço muito grande, né? Assim, que tipo de preparação você faz? Você tem alguém, sei lá, um personal, alguém que te ajuda, ou é você que faz essa preparação? Eu já tive muito treinador de corrida, já tive personal, e hoje em dia eu sou meio autodidata. Eu acho que eu estou errado nisso, mas Tá dando certo. Tá dando certo. exatamente. Então, hoje em dia eu meio que treino sozinho, mas quando a gente tem... sim, se for fazer uma ultramaratona novamente, é lógico que eu vou procurar uma equipe para fazer os Porque até a alimentação treinamentos, também influencia, né? Você vai ter que planilha, fazer uma tudo isso. alimentação. A suplementação, né? Porque o treino às vezes é mais duro do que a própria corrida. Mas aí a gente faz uma preparação específica pro desafio Quanto que você tempo vai ter. antes, mais ou menos? Tipo uma ultramaratona, uma prova dura dessa, uns 4 meses, 5 meses de antecedência. E você treinamento praticamente todo dia. Tipo, se é corrida, é um treinamento específico para corrida. Se eu for fazer uma escalada, aí eu faço um treinamento mais específico para escalada. E o Rio de Janeiro oferece, né, um baita parque de diversões. Você chega na Pedra da Gávea, só subir com a mochila pesada a Pedra da Gávea já é um baita treinamento. Já dá para você ficar muito forte. Se é mergulho, a gente investe mais Então a gente procura o treinamento específico para a atividade que a gente tem pela frente. Em 2015, Cleiton, você foi fazer uma reportagem no Himalaia com a Carol Barcelos e vocês foram surpreendidos por um terremoto. Como é que foi? Você teve medo de morrer? Como é que foi essa experiência? Assim, a Carol, em determinado momento, ela se desesperou e você que segurou a onda. Como é que foi? Conta pra gente. O terremoto do Nepal, a gente fez um planejamento para uma determinada expedição. Nós nos preparamos para fazer os caçadores de mel, para ir mostrar... Mas depois vocês fizeram essa reportagem. Mas não foi nessa época. Foi? Depois do terremoto, tá. a gente Nossa, ainda foram lá cumprir a missão mesmo, né? E aí vocês estavam dentro do ônibus... A gente saiu de Katmandu, foi dia 25 de abril de 2015. Nós saímos de Katmandu em direção a Pokhara, que era um lugar onde tinha essa tradição milenar de retirar mel, né, de favos de mel de paredões de quase 100 metros. Eu assisti essa reportagem, muito bacana. E a gente estava no caminho e a gente parou para... Enfim, a gente estava no caminho, a gente estava na estrada, felizmente a gente estava num lugar seguro, não tinha nada para despencar em cima da gente, era um lugar aberto. A gente percebeu que tinha alguma coisa, porque o guia começou a gritar, earthquake, oh my God, terremoto. E a gente, como não faz parte do nosso universo, ninguém ali estava... Consegue imaginar, né? A gente ficou... O que está acontecendo? Aí eu olhava assim, via os postes balançando. Qual é a sensação disso? É terrível. Porque aí a gente começou a ver poeira subindo, casas, né, caindo. A gente desceu da van que a gente estava, começou a correr em direção aonde a gente viu que já tinha alguma coisa acontecendo. E a partir daquele momento, você conviver com a morte, com o desespero, com
Porque você não sabe, né? A qualquer momento E pode... foram diversos tremores, né? Tem os tremores secundários, né? Que eles são, às vezes, assim, de magnitude também bem grande. A gente teve que voltar para Katmandu para começar essa cobertura. Eu fiquei muito doente, eu peguei uma gripe, uma virose, eu quase perdi a voz. Foi quando a gente estava em Katmandu, acho que a Carol estava numa embaixada e teve um tremor muito forte. Foi um momento que ela ficou abalada, né, com a situação. Mas o teu controle mental também te ajudou muito nessa situação, e né? o trabalho, né, da equipe, acho que ajudou. A gente estava com pessoas, né? A gente é uma equipe que se gosta muito, que tem uma conexão, uma amizade, um carinho muito grande um pelo outro. Então, um cuidava do outro o tempo todo. Nós estávamos no hotel, mas a gente não podia ir para o quarto de hotel, por causa desses abalos. Então, nós dormíamos no saguão do hotel, ao lado de moradores que perderam, né, suas casas. Foram 10 dias de cobertura, nós entrávamos ao vivo em praticamente todos os telejornais, a gente ficou praticamente 10 dias sem dormir, convivendo, né? Não, uma situação totalmente extrema, né? Não estavam escalando nada, mas estava ali... Né, na iminência de acontecer um terremoto a qualquer momento, e sem falar até do psicológico mesmo. Imagina você dormindo ali com as pessoas que perderam suas casas, você 10 minutos depois tem que entrar ao vivo. Não, e com falta de água, falta de tudo, tudo, né? Foi complicado. Muito bacana. O povo nepalês é um povo assim de uma espiritualidade incrível. Você não viu ninguém saqueando nada, ninguém furando fila para pegar comida, água. Eles se respeitam, sim, uma outra... Eles são muito avançados espiritualmente. E eu me lembro quando estava no café da manhã do hotel, assim, uns dias depois, quando já estava quase indo embora, tinha um rapaz servindo tal, e aí ele, você quer um pãozinho? Você quer? Ele tentando... Eu falei, caramba, né, o cara me tratando tão bem. Eu falei, e você, o que aconteceu com você? Eu perdi minha casa, eu perdi minha mãe, perdi uma filha. Então, o cara me tratando como vítima, sendo que a vítima era ele. Eu falei, o cara perdeu todo tudo mundo. E me tratando como se eu, né, tivesse numa situação difícil. Ele estava na situação difícil, mas eles... São evoluídos, né? Eles são muito, muito evoluídos. Isso é muito bacana. E você, espiritualmente? O que você faz? Você reza antes de uma reportagem? Reza antes de dormir? O que você faz? Você tem alguma religião? Eu sou católico, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, lembro do catecismo. Não foi coroinha não, né? Não, coroinha não. Eu lembro que tem uma foto minha assim na primeira comunhão, eu com a roupinha branca, eu estudava no Colégio Dom Bosco, em Resende, com a velhinha assim, cabelinho com a cara de bagunceiro, um anel de caveira. Anel de caveira na comunhão? Na época a gente tinha uns anéis de caveira na época. Eu falo, olha só. Mas se eu não rezar todas as noites, eu não consigo dormir. Às vezes eu vejo que eu não estou pegando no sono, eu falo, eu esqueci de rezar. Olha que bacana. E aí eu rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria. Faz do teu jeito, né? Se conecta da tua forma, rezo né? Meu anjo da guarda. Mas eu sempre agradeço, eu nunca peço nada, só peço saúde, né, para mim, para a família, para meus amigos. Eu faço um pensamento assim, vem o rosto das pessoas que eu gosto e só peço isso, só peço proteção, só peço saúde e só agradeço. E agradece. De ser gratidão é tudo, né, Nath? Tão Gratidão é tudo. De ter tanta saúde, de poder, né, inspirar as pessoas. Eu lembro um tempo atrás, eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava com uma obesidade mórbida no leito de um hospital, pessoa morrendo, e aí ela assistiu uma reportagem minha e aquilo mudou a vida dessa pessoa. Ela saiu da cama do hospital, começou a caminhar, começou a fazer provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e a pessoa virou maratonista. Não acredito. A pessoa que estava morrendo. Então, acho que não tem recompensa maior, né, do
tem audiência. Do que você inspirar as pessoas, né? Isso conseguir transformar a vida de alguém, né? É maravilhoso. Em 96, Cleiton, você entrou para Globo para apresentar o Esporte Espetacular. Foi essa época que a gente se conheceu, Aline Pacheco, Isso. um beijo para você, que apresentou a gente, eu era mascote deles, eu estava na Deus. faculdade, eles formados na Rede Globo. E aí você começou a apresentar o Esporte Espetacular com a Glenda e, de repente, você começou a fazer essas reportagens, né? O que te levou? Você pegou esse nicho? O que foi? Qual foi a primeira que você teve a ideia e nunca mais deixou de fazer essas reportagens de esportes radicais? Na verdade, o que me trouxe para ser apresentador do Esporte Espetacular, né, ao lado da Glenda, eu trabalhava na Globo de Sorocaba, que era uma afiliada, e eu fiz uma reportagem na Pedra do Baú, ali em Campos do Jordão, com o Makoto Ishibe, que é um cara que eu tenho assim, também uma gratidão muito grande. Acho que foi por causa do Makoto que eu fui convidado para o Esporte Espetacular. Ele foi fazer uma escalada na Pedra do Baú, em Campos do Jordão. Era um paredão de 90 metros e o Makoto escalava sem corda de segurança. Não podia errar. E essa reportagem foi ao ar no Esporte Espetacular e teve uma repercussão muito grande. E aí eu me lembro que eu estava um dia na redação de Sorocaba e meu chefe falou, tem uma visita aí para você. Era o diretor de esportes da Globo, né, do Rio, que foi me ver, eu apresentava o Globo Esporte regional ali em Sorocaba. E aí ele ficou me olhando, me viu apresentando. Uma semana depois, meu chefe falou, você faz as malas que você está indo para o Rio de Janeiro. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai ser apresentador do Esporte Espetacular. Caramba, cara, fiquei super nervoso, mas fui. Que legal. E eu e a Glenda apresentamos o Esporte Espetacular, acho que durante uns 6, 7 meses. O Esporte Espetacular ainda era no sábado à tarde, e quando foi para o domingo de manhã, eles voltaram com os antigos apresentadores, que eram mais experientes. E você foi se jogar nos esportes. Na época era o Vanucci e a Milena. E a minha reportagem de estreia no Esporte Espetacular, como apresentador, foi quando eu fiz minha primeira alta montanha. Fui fazer uma expedição na Bolívia, com o Makoto Ishibe também. Nós escalamos 3 montanhas. E dali em diante eu percebi que todo mundo entrava ali e queria ser o quê? Queria ser o Tino Marcos, queria ser o repórter do futebol. E eu vi que se eu fosse para esse caminho, eu ia ser mais um, né? Eu falei, e eu vi que tinha uma oportunidade muito grande nos esportes de aventura, nos esportes ao ar livre, e era uma herança que eu tinha de berço, que eu tinha da minha infância. E eu falei, eu vou apostar, esse é o meu caminho. Eu acho que deu super certo, acertei, né? Foram 27 anos levando o telespectador para lugares que ele não imaginava, né, ver. Então conseguimos levar um pouco de magia, de encantamento, de fantasia para dentro da casa das pessoas, né? Aí depois teve o Planeta Extremo, né? Vocês fizeram um quadro no Fantástico, depois virou o Planeta Extremo. Isso, o Planeta Extremo começou no Fantástico em 2010 e foi um sucesso muito grande. Com a Maratona da Antártica, nós fomos finalistas do Emmy. Nós fizemos 2 temporadas no Fantástico e depois fizemos mais 2 temporadas, viramos um programa. Foi quando a Carol Barcelos veio reforçar o time do Planeta Extremo. Nós também ganhamos 2 prêmios no The New York Festival com o Planeta Extremo. Um foi caiaque no degelo lá no Polo Norte, que eu saltava do Rio do Degelo, saltava para o oceano. E a outro prêmio foi com um terremoto. Que legal. Do Nepal. Então, acho que o meu caminho, a minha essência está na natureza. Não tem como mudar isso. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver fôlego, eu quero continuar levando essas histórias para as pessoas, acho que porque a vida não está aqui no asfalto, né? A árvore não brota no asfalto. A vida está nas montanhas. É muito legal isso que você está falando, Cleiton, essa questão de você trazer assim, para o teu profissional, essa questão da infância, que você sempre teve muita afinidade, né? A natureza, como você falou, sempre foi quase que um habitat natural mesmo para você, né?
E é muito legal porque, como a gente fala muito aqui também de autoconhecimento, de repente, se você não tivesse essa consciência de si mesmo, né? Essa percepção de que a natureza, né? Então, assim, eu acho que você realmente uniu esse teu autoconhecimento e conseguiu manifestar no seu profissional, né? A sua essência. Se realizar dessa maneira, se realizar né? dessa maneira. Então, tá vendo, gente? Por isso que quando a gente fala aqui de autoconhecimento, né? Muitas pessoas já falaram que vale a pena, que requer coragem. Então, olha aí o exemplo do Cleiton, né? Que conseguiu unir o útil ao agradável. O cara mais corajoso que eu conheço. Cleiton, você teve lá no programa do Porchat e contou uma história super engraçada, que foi a da camisa da seleção, né? Que foi demais. Agora você vai ter que contar uma inédita pra gente. Pensa em alguma coisa aí, porque você tem história pra caramba. Né? Você adora sacanear. Não, ele adora sacanear. Ele adora sacanear as pessoas, ele é super brincalhão, enfim. Ele com certeza tem mais histórias. Ai, meu Deus. No Porchat foi brincadeira. Os caras esconderam a camisa de mim, mas no fim deu tudo certo. Mas por que será, né? Porque você deve ter feito tantas pra eles, né? Então, teve uma vez que nós fomos com a nossa equipe do Planeta Extremo para Chapada Diamantina. A gente estava na região ali da Lagoa da Pratinha. A gente estava fazendo mergulho em cavernas para resgatar fósseis do jacaré papo amarelo. Então, nós estávamos com a equipe de pesquisadores, mergulhadores de caverna também. E nós ficávamos numa pousada, os quartos eram todos colados um no outro. E aí um dia eu saí do meu quarto, eu olhei em frente à minha porta, senti um besouro com antenas assim. Suficiente para eu ir embora, você já me conhece. Entregar a chave do quarto do besouro. Toma aqui. O bichinho já estava morto. E ele lembrava um pouco o barbeiro, que transmite doença de Chagas e tal. E aí eu falei, eu peguei esse bicho que já estava morto, dei a volta, fui, né, no banheiro de um dos nossos integrantes, não vou revelar o nome, mas é um cara assim mais criado em cidade grande e tal, que não era um cara muito da natureza. Aí eu peguei, abri o basculante do banheiro dele e joguei esse besouro morto no banheiro. E eu fui no dono da pousada, eu falei, faz um briefing aí, faz uma reunião com a gente e fala que tem aqui muito o bicho, não acredito. O inseto, o barbeiro que transmite a doença de Chagas. Você conseguiu convencer o cara? Eu contei pra ele, falei, eu peguei, joguei. Maravilhoso! Aí você fala que esse bicho, ele às vezes pica você nem percebe. Não, ele arquitetou toda a parada, né? Gênio do mal! E fala também que esse bicho, depois que ele te pica, que você às vezes nem sente, você tá cochilando, que ele geralmente procura um lugar molhado para morrer. Olha. E não é nada disso, a história é inventada. Aí beleza, aí daqui a pouco tava o dono da pousada, era um baiano safado, engraçado pra caramba, toda a nossa equipe reunida, e ele falou, a gente queria aproveitar aqui vocês, queria falar sobre um inseto aqui que é o barbeiro, né, que transmite a doença de Chagas. Então vocês fiquem atentos, às vezes ele entra debaixo da porta, você pode às vezes estar cochilando e ser picado, não sentir, e geralmente você encontra ele morto assim no banheiro, porque ele geralmente procura um lugar molhado para morrer. Aí na hora o cara falou, tinha um lá no meu banheiro. E todo mundo já sabendo, sério, cara, sério, é verdade? Vou lá pegar. Aí o baiano deu um copinho de plástico, ele foi lá, voltou com o bicho, com esse inseto que não era o barbeiro, lógico. Mostrou pro dono da pousada, ele olhou, é esse mesmo. Rapaz, a partir desse momento, esse companheiro nosso, ele ficava se olhando. E ele foi, coitado. A gente estava isolado, a gente não tinha internet, ele foi numa cidade próxima. Então, não conseguia. A estrada ruim pra caramba, e ninguém falou nada. Ele foi, fez uma pesquisa e realmente o barbeiro era parecido com esse inseto que eu joguei lá.
Cara, ele ficou louco. E como é que vocês conseguem Não rir. Não, mas aí, né? Aí é um teatro, um bando de artistas. É o Pedrinho, o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau. E ninguém desmentiu. Ninguém desmentiu. Ele passava o dia, às vezes ele olhava, ele estava com alguma picada de pernilongo e tal, ele ficava se olhando. Enfim, nós... Desmente, Cleiton, desmente. Eu não desmenti. Isso foi embora. Aí passou, voltamos para o Rio de Janeiro. Aí um dia eu estava na redação, daqui a pouco ele chega e falou: ô Cleiton, vou lá, amanhã eu vou lá fazer os exames. Eu falei: mas exame? Que exame, cara? Não acredito. Não, para ver se eu não estou infectado, né, com a doença de Chagas. Falei: nossa, cara, eu esqueci de desmentir, cara. Mentira, Cleiton! Fui eu que joguei o inseto lá no teu barbeiro. Pô, o cara queria me matar. Lógico. Né? Quanto tempo depois disso? Ó, tem podcast que a gente chora e eu tô chorando de rir. Imagina, nossa, esqueci. Foi tudo arquitetado. Sensacional. Gente do céu. E Cleiton, após 27 anos de Rede Globo, sabemos que você está buscando novos caminhos. Um novo ciclo. Novo ciclo. O que você espera? Como é que você tá nesse momento, né? Tá animado? Tá ansioso? Eu tô me sentindo aquele estagiário que vai começar em um novo desafio. É mais ou menos que é um recomeço, né? Aos 57 anos de idade, você recomeçar. É lógico que eu tenho uma nova montanha aí para escalar, mas eu acho que vai ser uma escalada muito interessante. Eu até postei que essa minha ida para Play 9, né, para Play 9, o meu super parceiro, cara que eu tenho no coração, que é o João Pedro Paes Leme, nós criamos juntos o Planeta Extremo, que foi um produto vencedor. E eu tenho certeza que a gente vai fazer o planeta estremecer novamente nessa ultramaratona de criatividade, que é o meu ingresso aí nesse timaço da Play 9. E acho que tem muito para oferecer ainda, todos esses meus anos, né? Esse meu conhecimento que eu acumulei nesses 27 anos de Globo. Eu acho que eu tenho muita coisa agora. Eu vou canalizar tudo isso para o universo digital, que é uma ferramenta que eu ainda estou, não digo engatinhando, né? Que eu já estou estudando, já estou buscando, fazendo experiências, tá? Mas é uma nova jornada, é um novo desafio. E eu estou muito empolgado, estou muito feliz. Acho que essa mudança veio no momento certo, veio na hora certa. E eu vou ficar responsável pela parte dos esportes ao ar livre, das partes de aventura. E acho que eu tenho muito para contribuir. Acho que vai dar. Isso com certeza, né? Tem uma bagagem. Isso vai te dar um pouco mais de tempo para você também? Com certeza. Vou ter mais qualidade de vida para mim, para minha família, para minha filha que mora fora. Vou poder estar mais perto dela. Para os meus pais, Otácio e Neuza, que estão em Resende. Minha mãe tem 84 anos, meu pai 83, então... Mas você vai continuar se aventurando? Acho que a ideia é ainda... A ideia é essa? Acho que ele não consegue. Vai sossegar um pouquinho. Porque eu não me aventuro só para aparecer na televisão. O meu dia a dia, eu estou sempre fazendo alguma trilha, eu tenho prancha de stand-up paddle, então eu estou sempre remando ali no quebra-mar para aquelas ilhas. Estou sempre mergulhando, surfando, jogando tênis. Enfim, eu tenho uma variedade de indo, né, lá lá na minha terra, perto de Resende. Dentro desse universo dos esportes radicais, tem alguma coisa... Eu acho que não, mas tô curiosa, eu quero perguntar. Tem alguma coisa que você não fez, que você gostaria de ter feito? Todos os grandes desafios, as grandes aventuras, você conseguiu, de alguma forma, mesmo que fracasse, né? Você conseguiu ir, pelo menos. Eu queria
Eu queria ir para estratosfera. Acho que é uma coisa Oi? que eu gostaria de fazer, seja num balão que consiga chegar na estratosfera, ou num voo desses, convidado para um voo desses que saia Que você consegue ver o planeta Terra, queria né? ver a Terra de um Nossa. ângulo diferente. Acho que ia ser. E uma outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que eu ainda não realizei, é ir para essas ondas perfeitas lá nas Maldivas, lá Mas para surfar para essas surfar ondas, na Mentawai, né? Eu gosto muito de surfar, gosto muito de pegar onda, mas eu nunca fui para essas ondas de sonhos, né? Então é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer também. com Em breve certeza. vamos ver isso. Com certeza. Em breve. Olha, o mais radical que eu já fiz na minha vida foi pular de paraquedas, que eu gostei bastante. Super pularia de novo. E eu fiz, você deve conhecer aquela trilogia que tem lá na Nova Zelândia dos bungee jumps. Aham. É uma trilogia. O mais radical que eu fiz foi Mas fazer a trilha da Pedra Bonita, só. O bungee jump eu não, Então, bungee jump eu não vou de novo não, que Não. eu as sensitivas estão convidadas para subir a Pedra da Gávea comigo. A Pedra da Gávea? É. A já Pedra da topei. Gávea não, a Pedra da Gávea é perigosa. Não é não. Não, a Pedra Não. Bonita, a Pedra da Gávea. Vamos, Pedra da Gávea Fernanda tem a Rosa. carrasqueira, Isso aí que- mas a gente não. coloca a Mas a cadeirinha. carrasqueira agora tem Cadeirinha? gancho. Tem Cadeirinha. gancho, tem Tem corda. Gancho, gente. Não, Tem, não, não, não. Eu tem. faço a Pedra Antigamente, Bonita. antigamente a carrasqueira você descia Não. na galeguice Opa, mesmo, não carrasqueira tinha nenhuma. nada Eu não pra sou segurar. Eu ariana, já não, sou subia, libriana. Não vou, não. já subia a Pedra da Gávea 2 vezes. E aí você ficava naquela, meu Deus, mas agora tem cordinha. Eu tenho medo você de segura. morrer. Uma remada Eu tenho medo de morrer. Eu não tenho 7 vidas. Vamos levar, ó, Fernanda Rossi, a gente vai levar uma camisa do Sense Divas, igual ele fez com a camisa do Brasil. Vamos levar a camisa do Sense Divas e botar lá e ficar lá em cima da Pedra da Gávea. Vai com ele. Eu super topei. E eu fico lá embaixo esperando Só se forem as vocês. duas, porque as Você duas. você tá me devendo uma resposta que eu te perguntei se você já entrou em pânico. Sobre o pânico. Eu tive uma situação, eu sou mergulhador de águas abertas e eu sou mergulhador de cavernas também, né, que é uma certificação Específica, né? que, assim, o mergulho em mar aberto, se alguma coisa der errado, né, você tem mesmo, é lógico, se você tiver uma profundidade já muito fundo, você tem que fazer descompressão, tudo, mas você não tem aquela sensação de claustrofobia. A caverna, você entra, né, aí você vai por lugares apertados, né, passagens estreitas, fiz mergulhos que tinha que tirar o cilindro das costas algumas vezes, né, que são 2 cilindros, passar por... E num desses mergulhos, foi na Mina da Passagem, eu estava fazendo, na verdade, o meu curso ainda. Aí foi no segundo dia de curso, eu estava... É uma mina de ouro desativada que eles inundaram. Aí eu estava mergulhando, um labirinto, tal. De repente eu vi uma setinha assim, estava lá 170 metros. Eu tô com claustrofobia só de você me contar essa história. Então a plaquinha indicava que eu já tinha entrado 170 metros, caverna dentro. E o caminho de volta é longo, né? Porque são labirintos estreitos. E naquele momento, alguma coisa de ruim aconteceu. Ativou algum gatilho aí, né? Ativou um gatilho que foi péssimo. Eu tive um princípio de pânico. Eu virei para o meu instrutor, fiz esse sinal. Esse sinal no mergulho significa que você está abortando o mergulho. Não é que está tudo bem, não. Isso aqui, ó. Tá abortando. Estou abortando o mergulho e isso, no mergulho, é inquestionável. Se você aborta o mergulho, não tem questionamento nenhum. O mergulho está abortado. E eu fiz a volta e o meu instrutor estava atrás de mim. Ele percebeu que naquele momento, toda a minha técnica, né, a técnica que você precisa para mergulhar em caverna, que você no mar você bate as pernas assim. Na caverna, a sua nadadeira parece como tipo um sapo. Um sapo. Né, que você para não levantar a suspensão, para não sujar a água para quem está vindo atrás. Eu comecei a bater perna, tipo, desembestado, rumo à saída, mas estava muito longe.
Então eu tive que... É que você esquece tudo, né? É, Você tá em falei, pânico, e você eu não... vi que eu falei, o problema de entrar em pânico em caverna, ou entrar em pânico no mergulho, é que você morre com o regulador na boca. Você morre, você pode estar com seus cilindros cheios de ar, mas você morre de pânico, você morre afogado. Você É um esquece dos... como respira, É, né? Você não sabe mais... Você começa a... Então, é um dos riscos. E aí, o meu instrutor tinha me ensinado, Cleiton, se entrar em pânico, para e começa a respirar. Ele falou, imagine como se estiver entoando um mantra. Então, é o que você tem que fazer. Você... Quase um on, né? Cara, eu parei. E o meu coração, porque o primeiro princípio, né, de pânico, os seus batimentos aceleram. E você sabe que essa realmente faz todo sentido, porque quando a gente entra em pânico, quando tem alguma crise de pânico, a primeira coisa que acontece, que a gente não percebe, a gente para de respirar, a gente trava a respiração. E quando você trava a respiração, você não oxigena o cérebro, então realmente você entra num curto-circuito, você não consegue raciocinar, e aí você entra o pânico, né? Então, é uma sensação horrorosa. por isso que quando a gente está em algum princípio, né, de alguma de crise de pânico, de ansiedade, realmente é parar e respirar. Porque a gente não percebe, mas o seu organismo, ele para. Ele trava tudo, né? E você voltou e conseguiu completar? E aí, quando eu me acalmei, não, depois que você supera, você não... você não abortou, então? Não, eu abortei o mergulho. Voltou mesmo. Mas eu estava voltando, e aí... Mas eu tinha falado assim, eu percebi que se eu continuasse naquele estado, eu ia morrer afogado. Eu ia começar a me afogar. E aí eu parei... Comecei a fazer esse processo da respiração e eu fui voltando ao normal. E depois que você supera isso, você fica tão... Aí eu voltei, estava bem longe ainda. Recuperei a minha técnica de mergulho, de equilíbrio, né? Que você não pode bater no chão, você não pode bater no teto. Era um ambiente bem... Era onde os mineiros buscavam ouro ali, né, nessa mina da Passagem. Voltamos, conversamos bastante sobre isso. Da Mina da Passagem, nós fomos para fazer era um episódio do Planeta Extremo nas cavernas, nos buracos azuis das Bahamas. Primeiro, nós fomos para Gin Springs, na Flórida, nos Estados Unidos, para continuar o treinamento lá. Eu tive que passar por uma série de testes, de mergulhar sem máscara, só com o cabo-guia, porque o cabo-guia é o que tira você de dentro da caverna. Toda vez que a gente mergulha em caverna, a gente desenrola um cabo-guia e você, se alguma coisa der errado, se suas lanternas falharem, se tiver algum problema, o cabo-guia te leva para fora da caverna. E depois nós fomos para as Bahamas e numa das cavernas das Bahamas também, era um mergulho assim, de uns 300 metros, caverna dentro, muito mais técnico do que a Mina da Passagem. E também quando eu cheguei num lugar... Teu problema é a caverna, né? Começou a... Mas eu falei, não, de novo não. E já coloquei em prática a respiração, mas eu abortei onde já era o fim do mergulho. A gente era chegar num salão todo decorado, com estalactites gigantescas, lugar especial. Mas eu tive novamente um princípio daquela sensação, mas que eu consegui controlar. E aí é como tudo na vida, né? Essa locomotiva, ela é capaz de levar... A nossa mente pode derrubar para o inferno e levar a gente para o céu também. Qual é a sensação quando você completa uma prova dessas, uma reportagem, que você chega lá no fim? O que você sente? É maravilhoso, né? Completar uma escalada, chegar ao topo, né? Você vê que o trabalho, né? O esforço valeu a pena. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu cheguei lá em cima... E daí? Não. Mas não é o chegar, é o caminho, né? É toda a jornada, o companheirismo, o trabalho em equipe, o treinamento. Acho que para mim faz sentido, mas talvez para muitas pessoas não faça tanto sentido. Mas esse mindset é muito legal, né, Cleiton? Acho que eu trabalho, né, com esse universo de terapia, de autoconhecimento. E se você for ler aí muitos livros, né, muitos falam, assim, a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas ficam tão preocupadas, assim,
no resultado, ou, né, de quando eu estiver magro, quando eu comprar a minha casa. Isso faz com que a sua mente fique muito no futuro, né? E a gente costuma dizer que geralmente as pessoas ansiosas são porque estão com a mente lá na frente, né? Os depressivos vivem com a mente no passado. E a gente esquece de aproveitar exatamente isso que você falou, o percurso, a caminhada, né? Porque quando você consegue ter essa consciência de aproveitar o caminho, perceber os desafios, as coisas boas que acontecem, você tá mais conectado no momento presente, né? Então, isso aí. Você tá vivendo literalmente, né? Você tá... Então, isso é muito legal. É isso aí. E é muito bom, né? Você valorizar coisas simples da vida. O fato de você acordar de manhã e falar, nossa, eu acordei, eu tô vivo, eu tô saudável, mais um dia com saúde, isso já é bom demais, né? Mas Então, assim, nenhuma te traumatizou, né? Nenhuma dessas reportagens te deixou um pouco traumatizado. Não, mas o mergulho em cavernas é uma atividade que Você não hoje quer em mais. dia eu não faço mais. Recentemente eu até superei um pouco esse trauma. Eu fui fazer uma série em Israel, mergulhei no Mar Vermelho, num naufrágio, e aí eu entrei dentro de uns compartimentos de um navio de guerra, que eram também... E eu me comportei muito bem, me saí muito bem, estava muito concentrado, muito tranquilo, muito seguro, né, do que eu estava fazendo, estava a uns 30 metros de profundidade e venci muito bem falei, não, eu vou entrar ali naquele compartimento, vou atravessar e Superou mesmo um desafio, né? Isso é muito superei. legal. Esse é o nosso herói do jornalismo Ai, brasileiro. gente. Maravilhoso, muito corajoso bom. pra caramba, contando diversas histórias, inspirando pessoas. A gente deseja todo o sucesso do mundo nessa tua nova jornada, Muito nessa sucesso, sua nova muita caminhada, muita Obrigado, prosperidade. Fernanda, obrigado, Nath. E juízo, e Não, foi juízo. Olha, eu queria terminar falando que achei muito legal, assim, o nosso bate-papo. Eu acho que a gente, pelo menos eu aqui, né, de tudo que você falou, para mim ficou gratidão e o contato com a natureza. Eu acho que, assim, de tudo que você falou, é uma receita que realmente não tem erro, assim, né? A gente tá em contato com a natureza tem muito para ensinar pra gente, né? Tudo, né? Das fases, da impermanência, né? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a natureza da vida é impermanência. E quando, né? A única coisa que nunca muda são as mudanças. Tudo está em constante mudança, né? Os ciclos começam e terminam, né? A natureza ensina isso. E se a gente consegue apreender esse conhecimento e aplicar isso na nossa vida, a gente consegue ter uma vida mais leve, mais feliz, mais realizada. Então, muito obrigada, Cleiton, por você ter compartilhado aí tantas experiências legais, tanto conhecimento. Foi uma honra. Muito obrigado, Fernanda, obrigado, Nath. E fica o convite para, se você não quer Pedra da Gávea, a gente marca uma remada ali para as Ilhas Tijucas, uma remada Fernanda, de vamos. stand-up A gente vai paddle. treinar um pouquinho e tal, uma corridinha na esteira para pegar um preparo físico. Eu vou estar contigo, O problema amiga. é a carrasqueira. Mas eu não vou largar sua mão. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. A gente sobe de mão dada. Então tá bom, gente. Um beijo grande. Deixem o like de vocês no Sense Divas Podcast. Compartilhem os nossos vídeos. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, obrigado.